Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma análise do episódio que saiu de Strange New Worlds. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curta e compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, vai lá, assiste primeiro, volta aqui, ou assiste aqui e vai lá, a ordem é sua, fica à vontade, ok? Esse episódio aqui ele foi muito interessante. Vocês vão entender a lógica por trás do que aconteceu aqui. Mas, Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, é o primeiro dia de comando pra valer, né? Do Tenente Comandante James Kirk na Farragut, né? E ele toma um rumo desastroso, né? Quando a Enterprise é capturada por uma nave raptora, né? E a gente vê o Kirk meio que em dúvida, né? E a ameaça, ela não é simplesmente uma ameaça alienígena, ela é outra coisa. É isso aí. É uma trama que ela vai girar em torno de uma teórica abdução da Enterprise e a nave do Kirk tem que socorrê-la. Eu não lembro se na série clássica, em TOS, chegou a mencionar em algum momento quem era o capitão do Kirk. Ou Não. um incidente parecido. Eu acredito que não, então eles têm liberdade criativa total para poder fazer o que eles quiserem. E eu gostei que a capitã dele é vulcana. Eu achei isso muito legal. Eu acho isso bacana, porque a gente quase não vê vulcanos como uma. A gente vê vulcanos nas naves, mas para a gente observar eles no comando de uma nave estelar é muito esporádico. Eu acho que só tem uma nave vulcana da Federação, não de Vulcano, que aparece lá em Next Gen, perdão, que aparece lá em Deep Space, que era do rival do Cisco, que é no episódio paródia de beisebol. Mas outras naves da Federação, nave disco, comandada por Vulcano, é bem raro. Eu gostei disso. Eu achei isso bem legal. Bruno, o que você achou do começo do episódio? Bom, o começo do episódio se ambienta com o diário pessoal do Tenente Comandante Kirk, né, na Farragut, né? E aqui a gente vê ele questionando as ordens da Capitã Vrel, né, que é a capitã atual da Farragut. Uma observação, JC, sim, existe uma menção, sim, que eu me lembro, que é do Capitão Garrovich, que é mencionado na segunda temporada, na terceira da série clássica. Só que ele morreu, né? E aí provavelmente a Vrel é quem assumiu depois dele, se a gente for pegar isso como uma continuidade. O que eu não acho, eu acho que é uma coisa paralela. Bom, o Kirk ele fala abertamente, né, pra capitã, que ele questiona a prudência excessiva dela, né, a monotonia. Ele fala, pô, a gente tá aqui, se a gente tá aqui é porque não era para fazer o serviço que as sondas fazem, né? E aí, de repente, a crosta do planeta que eles estão analisando é arrancada por uma arma e uma nave ela entra em contato com eles e começa a agarrar a nave, né, e a causar danos excessivos, né. O Kirk, ele no desespero consegue mandar um chamado de socorro, as comunicações são interrompidas, mas o socorro chega a tempo. E é assim, eu acho que é uma cena bonita, né, visualmente, da Enterprise usando os phasers contra os asteroides que foram arrancados, usando o escudo para proteger a Farragut, né. O começo ele é interessante, sim. Só que o que vem depois é que me deixou assim surpreso. E o começo, ele tá obviamente tentando fazer você acreditar que a nave rapinadora é, na verdade, a máquina do juízo final, que é o Parece Berserker. isso, né? Exatamente. As referências são óbvias. Os personagens falam que a destruidora de mundos chegou. O jeito que ela ataca o planeta, que ela explode o planeta. Parece muito que a máquina do juízo final que voltou e que ela, tal qual a gente mencionou no nosso vídeo de espécies, é repleta de armas, que vai destruir qualquer coisa, e que o charutão espacial tá dentro, ele comandando. Sendo bem honesto, tem nada a ver com isso. Eu Era só para também achei tentar fazer você estranho acreditar. na hora que ela mencionou isso, eu fiquei, oxi, mas não é, não é, é outra coisa, É né? O que é outra mais coisa. surpreendente ainda. A gente vai chegar lá ainda. E o que essa
nave faz é engolir a Enterprise, literalmente ela tem uma bocona e ela vai lá e engole a Enterprise, e com a Enterprise lá dentro, ela conecta um cabo umbilical na Enterprise para sugar a energia da nave. Então a Enterprise está sem energia, e sem energia o suporte de vida em algum momento vai falhar, então eles precisam dar um jeito de se resolver. O outro núcleo tá na Farragut, porque o grupo avançado desceu lá para ajudar o Kirk, porém eles ficaram perdidos. Esse grupo avançado compõe do Spock, da Uhura, do Scott e da Tenente Shepard. Curiosamente, os personagens que futuramente vão fazer parte do corpo principal da tripulação do Kirk. Só faltou ali o Dr. McCoy, mas a gente sabe que ele ainda não tá lá. Pensei em talvez dele aparecer agora, porque o médico da Farragut morreu, tá? Mostra o cadáver dele lá, mas eu acho que não é mencionado em nenhum momento. Pelo menos eu não lembro se foi mencionado no momento que o McCoy esteve na Farragut ou não. Então eu acredito que isso não vai acontecer. Brunão, o que você achou desse plot? Interessante eles escolher reunir os personagens legado, né, da série clássica com o Kirk, né, de Strange New Worlds aqui. E assim, tem uma coisa que me deixou incomodado, é besteira, mas quem é fã chato vai me entender. Ele menciona o nome de todos eles quando eles entram na ponte, né? Eu falei, pô, tá fazendo chamada na ponte? Mas assim, são pequenas coisas que eu acho que pressionam o ator e o pessoal que escreve esses roteiros a querer passar um peso do personagem que é difícil, né? Eu acho que ele faz um bom trabalho, acho que o problema não é dele, né? O problema tá em quem cria a história às vezes, né? Mas assim, o Kirk aqui, ele tá em dúvida. É a primeira vez que ele tá num comando em crise da Farragut. E a gente vê ele fraquejar, ele hesitar muito. E a última vez que eu vi o Kirk hesitar é no episódio do Garrovich, né? E é o trauma dele, né? Então, assim, tem coisas aí que combinam com o que a gente tem estabelecido do Kirk, mas eu tô tão acostumado a ver um Kirk confiante, que odeia perder, que sempre cria alternativas, que ver ele nessa fase em construção me deixou muito surpreso. Pô, até o Scott duvida dele, duvida toda hora, né? O único que acreditou nele acho que foi o Spock nesse episódio. Primeiro comando do cara. Não dá pra gente Sim, esperar que ele se torne o capitão que ele vai ser lá em TOS de 5 minutos. Afinal de contas, a nave inteira dele tá destruída, a capitã dele tá perdida por aí, os amigos dele foram todos engolidos por uma nave espacial. Então, assim, não dá pra esperar muito dele. Esse plot eu comprei. Eu gostei bastante dessa. Eu gostei muito da interação dele com o Spock. Eu achei que a interação dele com o Spock foi bem bonita, vai mostrar lá na frente o que a gente vai ver que é a amizade dos dois. Sobre o nome do episódio, o Salat comeu a própria cauda. Na verdade, isso é uma grande piada por conta de um ditado que existe na Terra, que é o cachorro que conseguiu pegar o carro. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá e assistir Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Coringa faz essa piada lá. O Coringa diz que ele é um cachorro correndo atrás de um carro, mas ele não saberia o que fazer com um se pegasse. O Kirk fala exatamente a mesma coisa. Fala, eu era um cachorro correndo atrás de um carro, o carro parou, eu peguei, não sei o que fazer. Ou seja, você busca tanto uma coisa que quando você a consegue, você não sabe exatamente como prosseguir. É uma grande piada que eu não sei, ficou bom, não tenho nada o que dizer sobre isso. Bom, enquanto eles estão tentando se livrar tentando decidir o que fazer, porque a nave rapinadora vai chegar em um planeta colônia, tal qual o Berserker queria chegar nas colônias lá no episódio de TOS, porque isso aqui é tirado diretamente de TOS e da máquina do juízo final. O pessoal dentro da Enterprise está tentando fazer a energia voltar. Só que eles não têm reservas de energia porque tem um cabo umbilical cravado sugando toda a força da nave. Então, dentro da Enterprise tem duas missões. Dentro da Enterprise tem conseguir restabelecer comunicações dentro da nave, e a outra que é do Capitão Pike, porque o Capitão Pike vai com a La'an para conseguir desabilitar esse cabo umbilical. Antes da gente falar do Pike e da La'an, vamos falar um pouco sobre essa parte de restabelecer energia, porque eu achei legal.
Eu achei legal. Eu achei legal essa coisa da pele, a guardar telefones antigos. Ah, foi Eu acho que isso foi a divertido. parte mais legal do episódio, inclusive. Sobre ela mostrando para uma Benga os telefones que ela tinha, e uma Benga ficando, tipo, interessada, falando, nossa, isso é realmente interessante. Eles estão fazendo uma ligação a cabo da Um Enterprise. Não, você telefone gostou no disso? Porque eu achei intercom. legal. Sim, criativo. Lembra um pouco o estilo de ficção científica da série clássica quando você vê essas coisas, né? E até o próprio monstro, apesar dele ter inspiração direta na máquina do juízo final, a princípio, é uma coisa caricata, ele tem uma cara de caveira que engole naves, né? Ele tem armas que parecem um trabuco, né? Então, assim, é uma coisa ficção científica estilo anterior. Remete um pouco a isso. E isso me agrada. Apesar de ser muito uma linguagem visual muito impactante para quem assiste filme hoje de ficção científica, eu acho que combina com Jornada nas Estrelas flertar com esse estilo que já é característico da identidade dela mesmo. Né? E pôr telefones no lugar do intercom é uma solução criativa, porque independente da idade de uma tecnologia, ela tendo funcionalidade, ela resolve o problema. E o telefone foi inventado no século XIX. Né? Aqui a gente está falando do século 23. Então, há soluções que, por mais que sejam antigas, elas continuam sendo soluções. Então, acho que a escolha foi excelente, sim. Exatamente. Tem até uma piada com a Ortega, que a Ortega, quando ela pega um telefone, Massageador. ela pergunta se aquilo lá era um massageador íntimo feminino. Não vou falar o que ela quis dizer, mas se você for adulto, você já vai saber o que ela perguntou. Eu gostei, a piada foi boa, a piada foi legal. Essa parte foi bacana. A parte do Capitão Pike, eu achei que foi interessante. Eu gostei da parte do Capitão Pike, dessa coisa, dessa missão simples que se torna um problema porque você tem intrusos na sua nave. Eu sempre Sim. acho esse tipo de coisa legal. E porém, as coisas começam a ficar um pouco estranhas daqui. Bruno, o que você tem a me dizer sobre a missão do Capitão Pike? Porque a partir de agora o negócio vai ladeira abaixo. Agora eles têm que lidar, porque a Enterprise, além de ter esse cordão umbilical sugando a energia do reator, é a abordagem de alienígenas dentro dela. E existe um gás tóxico que impede que a tripulação vá em peso lá para impedir isso. Então, só quem tem os EVAs, né, os suítes para poder respirar, vai conseguir. Por isso que só vai o Pike e a Alan, fora de que eles são os mais experientes em combate da nave, né? E quando Exatamente. chega, é uma trocação de tiro assim ao estilo Veroeste que Boa, né? eu também gostei. Agora tem um elemento nessa cena deles no embate de phaser que eu fiquei assim, isso é uma pista. O pai que não morreu. Era pra ele ter morrido e ele se pergunta, pô, por que ele não me matou? A gente sabe, né, que esse não é o destino dele. E aí isso flerta com predestinação, com o destino cravado de uma pessoa. Aí vocês pensam o que vocês quiserem. Mas é claro a intenção de questionar quem tá assistindo se ele vai morrer, se ele não vai. Eu espero que não mudem isso do Pike, que no final ele entregue a nave pro Kirk e vá viver a vida dele como a gente espera lá em Talos. Mas é curioso. É uma pista de será que vão mudar? Será que não vão mudar? Gostei do visual das criaturas alienígenas. Eu acho que eles lembram muito o Big Dad de BioShock. Eu achei bem interessante essa armadura que parece um escafandro, que é Doom, né? pesada. Eu gostei, eu achei bem legal. Ambas as naves conseguem, com um time impressionante, porque assim, é um time surreal. Ambas as naves conseguem, ao mesmo tempo, resolver todos os seus problemas. Caceta! Assim, todo mundo, os caras numa nave, os caras em outra nave, eles conseguem resolver a parada toda ao mesmo tempo. O que o pessoal da nave Farragut. dele consegue resolver como desabilitar a energia do rapinador, ao mesmo tempo que a galera do telefone no rapinador consegue cabear toda a nave, e ao mesmo tempo em que a Laan e o Pike conseguem derrotar os dois alienígenas. Nossa, assim, foi um.
time A genial. sincronia Se alguém tivesse frota-estelar. ficado 1 minuto para trás, tinha todo mundo morrido. É verdade. Mas eu gostei da solução de correr atrás do rabo nesse sentido, porque eu não estava esperando eles soltarem as nacelles de dobra como um míssil para atrair os tentáculos e eletrocutar a nave deles inteira, né? Apesar que, assim, pô, a nave que é capaz de destruir a crosta de um planeta com um choquinho, ela caiu, né? Ela literalmente foi destruída. E assim, é de suspensão da descrença mesmo, mas Nossa, tudo mas bem. suspensão demais. Mas suspensão Agora, demais. assim, o que a gente vê também no final do episódio é o início de uma interação interessante entre a tripulação do Pike e o Kirk. Porque após essa solução, o Kirk ele retoma a confiança dele, né, a capacidade dele de comando. Só que a gente chega no problema maior deste episódio. Eles não conseguem resgatar nenhum dos sobreviventes da nave raptora. Se eles tivessem tentado, né? Não é como se eles tivessem É, tentado eles não também. conseguem, né? Eles tentaram, não conseguem por conta da interferência que gerou, né? E aí tem 7.000 vidas que vão morrer no espaço. E isso é um peso na vida do Kirk a partir de então, porque não tinha o que fazer. Foi o peso do que eles fizeram. O que você achou disso? Péssimo. Achei péssimo. E eu vou explicar por quê. Tal qual eu estava conversando com o Brunão depois de assistir esse episódio ontem, esse episódio ele tem uma conotação. Eu dou um nome para esse tipo de episódio Jura Bandeira. Presta atenção numa coisa, você que está assistindo. O Kirk disparou 4 mísseis contra a ave rapinadora. Quando eles explodiram a nave, todo mundo comemorou. Todo mundo deu um pulo da cadeira. Destruímos a nave! Todo mundo tá felizaço. Todo mundo tá completamente satisfeito. Eles só ficam tristes a partir do momento em que eles descobrem que a tripulação que eles mataram era de humanos. Eu achei isso de um mau gosto gigantesco. E não tem argumentação que me faça crer que isso aqui foi muito mal desenvolvido. Cara, assim, é nítido. Eles destroem a nave. Eles matam 70.000 vidas. É 7.000 Não vidas. importa. Não importa. Passa a importar a partir do momento que eles descobrem que são humanos. Se fosse Klingon, dane-se. Se fosse Gorn, dane-se. Se fosse Sauriano, dane-se. Dane-se. Só importa então porque eles são humanos. Como é o nome pra disso? mim, calma lá, duplo valor. Só importa porque eles são humanos, então. Fez menor sentido. Fez menor. Isso tanto não faz o menor sentido que o final não condiz com nada do que a gente viu no episódio. Todo episódio tem uma temática terrivelmente alienígena. Terrivelmente alienígena. Todo episódio é absoluta e completamente alienígena. E aí chega no final, você me taca humanos para fazer aquilo. Esse é obviamente um plot que foi mudado no roteiro em cima da hora. Tá óbvio para mim que o roteiro não era para ter colocado humanos ali, que era para ter tido uma nova raça alienígena ou uma raça alienígena que ia fazer ligação com alguma coisa que a gente viu em TOS, talvez com a própria máquina da destruição. E para mim seria completamente aceitável. O lance aqui é que parece que mudaram o roteiro para fazer desse um episódio Jura Bandeira. Para quem não sabe o que é um episódio Jura Bandeira, é aqueles episódios da série clássica que eles estão indo num ritmo excelente e no final eles mijam em cima de toda a ideia para fazer um episódio que é uma versão bonitinha de Louvar a Bandeira Americana. Igual aquele episódio dos Holmes, que o episódio estava indo excelente. No final, você descobre que as duas raças alienígenas são colonizadas pela Terra e no final termina com o hino americano. E do nada, assim, completamente que não teve preparação no episódio inteiro, que os caras pegam a Constituição Americana, que é a Bíblia dos caras, que eu acho esse episódio horroroso. Isso aqui, para mim, tá óbvio que foi desse jeito. Não condiz com o que a gente viu no próprio episódio. Não condiz com jornadas em si. O final é esquisito demais. Esquisito
cacete, cara. Isso me pra cacete. Vamos lá. Jornadas. A gente tá no 6º episódio Strange. de Strange New Worlds. Eu até perco a fala. Tá no 6º episódio de Strange New Worlds. A gente tá caminhando pra season finale. Todo episódio. Eu não lembro se na temporada passada isso era feito. Eu acredito que não. Todo episódio de Strange New Worlds tá abrindo um problema novo. E não tá resolvendo nada. Todo episódio tá abrindo um problema novo e não tá resolvendo nada. Vamos contar comigo, galerinha, quais são os plots abandonados de Strange Worlds? Tem o plot da Chapel, do Spock, que pareceram que iam retomar, não retomaram. Tem o plot das falas do Kill lá no 2º episódio, que também não retomaram. Tem o plot da Capitã Patel abandonado. Tem o plot do Vesda, que veio no episódio passado, também abandonado. Tem o plot da Ortegas, que lá no primeiro episódio pareceu que ia ter ter alguma coisa nessa temporada, completamente abandonado também. Agora você tem mais um plot, que é desses humanos, que ninguém nunca ouviu falar, que também vai ser completamente abandonado. Eu sei que é interessante você deixar pontas soltas para as coisas, mas o que aconteceu aqui não foi uma ponta solta. Eles fecharam a história, né? Eles Eles morreram fecharam a e história. Pode aguenta ser aí que eu a esteja errado? bronca. Pode ser que eu esteja errado? Claro, pode ser que eu esteja completamente errado. Eu espero que eu esteja completamente errado. Mas eu não acho que eu tô. Porque eu não acho que isso aqui vai voltar no próximo episódio. Talvez Não, eles queiram história reviver fechada. isso aqui lá na próxima temporada. O que eu acho bem difícil. O que eu acharia bem ruim seria se eles tentassem atrelar esses humanos à máquina do juízo final, ao Berserker. Falar que no final das contas esses humanos criaram o Berserker que a gente vai ver lá na frente. Eu acho que isso aqui era para ser o gancho com o Berserker. E devido à pressão do estúdio e dos órgãos de regulamentação americanos para seriados, isso aqui foi completamente mudado. Ele foi completamente mudado. Seria Achei de interessante. péssimo tom. Eu achei de péssimo tom eles terem mudado o tom da comemoração. Tipo, dane-se se era outra espécie alienígena, é humano, então eles vão ficar tristes. O discurso da Pélia já encheu, não é mais legal. Tipo, você ficar toda hora fazendo um discurso emocionante. Tudo bem, eu entendi que ela é sábia. Só que todo episódio você vai ficar fazendo discurso. Também tá um pouco chato também. Eu gosto da Pélia, mas isso tem que parar. Não, eu não comprei. Brunão, faz seu discurso de meia hora agora para a gente entender por que você também não gostou disso aqui. Relaxa que não é meia hora, não. Assim, o que eles apresentam, a gente vê na fuselagem dos destroços a bandeira dos Estados Unidos, e aí eles dão um zoom, aí é que eles resolvem dar um zoom e olhar dentro da máscara também do alien que morreu na Enterprise e descobrir que é um humano. E, poxa, o valor da vida, então, para esses capitães é apresentado. Não acredito que o personagem seja assim, mas a leitura que a gente tem, se for só desse episódio, é que o Pike e o Kirk se importam mais com os humanos do que com qualquer outra espécie no valor da vida. Não, você é um capitão da Frota Estelar que representa a Federação. Então, o valor da vida tem que ser igual para todas as espécies. O peso e a dor do remorso de matar 7.000 vidas não depende de qual espécie. Pelo menos é o que eu entendi do Kirk, né? Foi por isso que ele teve misericórdia do Gorn. Foi por isso que ele no episódio dos Hawkins, ele tenta ao máximo não matar os Hawkins, né? E aqui a gente vê o Kirk tendo remorso, mas o argumento-chave é porque eles são humanos. E isso é estranho com Jornada nas Estrelas. Claro, matar 7 vidas é uma droga, porque, pô, é uma batalha de vida ou morte. Se ele não destrói a nave, a Enterprise era morta e o planeta também. Entendo isso eu entendo, isso eu não questiono. Eu acho que ele estava certo em destruir a nave, que era um risco para o planeta que ia ser destruído, né? Mas o discurso do valor da vida ser duplo, isso aí, eu acho que eles não pensaram nessa ótica que a gente enxergou aqui. E o que me surpreende é porque, assim, pô, Strange New Worlds tem muita gente, cara. Tem muita gente, cara. Será que ninguém assistiu aquilo e falou, não, pera, isso tá estranho?
eu concordo com você que, na minha visão, sim, tem a ver com a FCC, com o pessoal querendo colocar uma nota de rodapé, um aspecto de louvor à cultura norte-americana, que eu não critico isso, eu acho que é válido, já que eles são um produto americano, mas de que forma? Pô, se era para falar que os americanos eles foram importantes no programa espacial e na evolução da ciência, como é de fato, pô, faz igual no Hotel Royale. No Hotel Royale Nova Geração é uma homenagem à NASA aquele episódio, né? No episódio também do Amanhã é Ontem, em que o Kirk vai lá para a NASA na terceira temporada, pô, super homenagem ao programa espacial. Agora aqui é a discussão de que o ser humano pode virar uma criatura terrível e destrutiva na viagem espacial, né? E isso vai ao contrário do que é a ideia de jornada. Porque o Kirk ele fala, pô, quer dizer que a gente pode virar isso? Sim, pode, mas jornada apresenta essa ideia que os humanos eles são terríveis ou que eles superaram os seus defeitos. Esses humanos que morreram, não. Eles entraram em desespero, a sua nave geracional fez com que eles virassem piratas espaciais, destruidores de mundos. Pô, seria legal se realmente eles tivessem usado essa máquina como inspiração para o que seria do Destruidor de Mundos. Mas não foi, né? Então, assim, nota do episódio. Para mim, cara, vai ser a nota mais baixa que eu dei em Strange New Worlds. Por conta do final. Até a parte em que eles imobilizam a nave, era nota 8. Depois disso, cai para 5. Então eu vou dar nota 6. Nota 6 para esse episódio. Também vou dar nota 6 para esse episódio. Nota Eu acho 6. esse episódio bem xarope das ideias. Finge que não aconteceu. Finge que não aconteceu. De novo, pra mim tá óbvio que o roteiro foi cortado pela metade e colocaram outra ideia ali. A gente sabe que a Paramount, ela tá aqui, a detentora dos direitos de distribuição, ela tá com certos probleminhas com o governo americano por conta de alguns episódios de South Park que deixaram o Laranjão bem irritado, bem irritado. E a gente sabe que os órgãos de regulamentação televisivos e de rádio nos Estados Unidos, eles pegam bem pesado. Inclusive, eles pegam muito mais pesado que aqui no Brasil. Pega muito mais pesado que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente meio que tem uma liberdade. As redes, as emissoras de televisão, elas meio que têm uma liberdade para agirem solo, se elas quiserem. Tem até algumas restrições relacionadas a infanto-juvenil, que se referem às propagandas, mas no contexto geral, elas podem fazer o que elas querem. Nos Estados Unidos, elas estão muito atreladas ao próprio governo americano. Então, se o governo começa a sentir que ele está tomando pancada de graça, ele vai fazer pressão para certas mudanças. E isso aí, vocês podem pesquisar, isso é muito recorrente. Então, eu não duvido que esse episódio de Jura Bandeira foi alterado para apaziguar a situação com a Casa Branca. Não existe, você não vai ver esse comentário em lugar nenhum, essa é a impressão que eu tenho como fã, é a impressão que eu tenho como telespectador. Outra coisa que a descomentar é que, tal qual o Brunão comentou, esse é um arco fechado. Esse arco dificilmente vai voltar nos próximos episódios. Provavelmente esse arco ele só vai, se ele voltar, ele vai voltar lá nas outras temporadas, ok? Sobre o episódio em si, Brunão, você tem mais alguma coisa que eles tentaram antes da gente passar adiante? Tem alguma coisa pra falar? Sim. A conversa do Pike com o Kirk, ela dá uma pista. Perdão. A conversa do Pike com o Kirk, ele dá um detalhe sobre a carreira dele que a gente não conhecia, né? Que ele foi o primeiro oficial do April e o April vivia puxando o pé dele, né? Tanto que dá a entender que o April passou a nave para o seu primeiro oficial mesmo, né? Não é igual o caso do Kirk no futuro, né? E o conhecimento adquirido, né, que você tem na cadeira de comando, é uma coisa que vai da vivência, né? Às vezes o conhecimento empírico ele é maior
do que somente o conhecimento teórico. Você viver em loco a situação é diferente de você ouvir alguém dizer o que você deve ou não deve fazer. O peso das decisões. E o Pike, ele tá nessa jornada, porque nesse episódio ele teve mais um morto no braço dele, né? A Maureen, né, ela morreu na luta, né, contra os invasores, né? E aqui o Pike, ele tem que lidar de novo com isso. Desde o primeiro episódio que a gente conheceu o Christopher Pike, ele tem essa coisa de eu tô cansado de ver gente morrer. E aí quando você vê no primeiro episódio de Strange New Worlds, ele fala, o primeiro discurso dele pra tripulação é: ninguém vai morrer hoje. E agora ele tá morrendo. Tá morrendo. Pois é. Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre esse episódio. Saindo do episódio, saiu uma notícia ontem que a Paramount está fazendo investimentos pesados em Star Trek. Provavelmente vai vir um filme novo de Star Trek por aí. Eu tenho certo receio do que vai vir depois de Sessão 31, não espero nada. De verdade. Depois de Sessão 31, não espero nada. Mas se preparem, porque vai vir mais coisas de jornadas. Sobre a Starfleet Academy não teve muita atualização. O que eu sei é que vai ter um híbrido de Klingon com Gemadari, que levanta aquela piada velha de que os Klingons transam com qualquer coisa que passa na frente deles, porque praticamente todas as raças têm hibridização Klingon. Mas piada antiga de jornadas, mas que foi revivida agora. Vamos esperar então para ver o que sai nos próximos capítulos. Eu acredito que tem mais 3 episódios, né, Brunão? Pro final da temporada? Tem mais 4 episódios, 4? São 10 episódios. Tem mais 4. Episódios. Eu espero que o próximo seja melhor, né? Que não tenha essa pirueta, né? Esse cavalo de pau na história, né? Mas é isso. É isso. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curta, compartilha. Saiu ontem à noite um vídeo sobre Alien Terra. Tá muito legal. Eu Bruno analisando os 2 primeiros episódios. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem, ok? Galerinha, só lembrando, se vocês não fizeram e gostaram deste vídeo, para nós é muito importante que vocês apertem o joinha aí. E confiram se a inscrição de vocês está ativa. O YouTube, a gente tem tido esse reporte, né? Então confiram se está tudo certinho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Agradeço a todos vocês. Vida longa e próspera. É isso aí, pessoal. Curta, comenta, compartilha. Quem gostou, assiste nossos outros vídeos, ok? Foi um prazer novamente. Caplor.